Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Sim, finalmente estamos seguindo com as nossas reviews do mangá de Quartet Knight, Black Clover Gaiden. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo após o Asta ser pego numa grande armadilha. Como sabemos, o Capitão Yami acabou sendo transformado e agora eles estão em uma missão para descobrir um pouco mais sobre o que aconteceu com ele e como trazê-lo de volta, além de resgatar a sua companheira Kurna. E eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te inscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. A Kurna acabou sendo vista pelo Alvorecer Dourado e pelo Reino de Clover como uma vilã. Ela aparentemente estava atacando vários cavaleiros mágicos do Reino de Clover e estava também trabalhando ao lado do Olho do Sol da Meia-Noite. Então o Alvorecer Dourado e também os touros foram designados pelo Rei Mago Julius Novacronos para irem nessa missão. E é claro que o Capitão Yami não aceitou isso, ele conhecia bem a Kurna, eles passaram sua infância juntos, então claro que ele não poderia vê-la como uma vilã. Sendo assim, ele imediatamente aceitou ir junto com os touros para saber exatamente o que estava acontecendo ali. E agora se iniciou uma grande missão na dungeon, onde Magna e Mimosa ficaram do lado de fora, fazendo toda a proteção e tomando conta daquele lugar, enquanto Asta, Yami, Klaus e Yuno entraram lá dentro para tentar descobrir exatamente o que está acontecendo. Acontece que eles estavam em uma dungeon antiga, mas que ainda possuía magia. E o Asta, meio que andando sem prestar atenção em nada, como sempre faz, acabou caindo numa grande armadilha. Logo quando aquilo aconteceu, obviamente uma magia foi ativada, e então foi diretamente em direção a Asta e a Nero, que foi quem ativou tudo aquilo. Quando Asta pisou naquele bloco e ativou aquela magia, ele automaticamente estava prestes a ser atingido. Klaus já pergunta pra ele o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando, mas Asta não estava nem aí. Afinal, aquele garoto tinha um jeito certo de lidar com um ataque mágico, usando a sua espada de anti-magia. Imediatamente ele já balança sua lâmina e consegue cortar em apenas um instante todo aquele líquido mágico. O que o Asta não esperava era que uma pequena partícula, uma gotícula, cairia em seu braço. E aí a gente percebia que aquilo era um ácido. Se ele fosse completamente atingido por aquilo, não teria volta, o Asta perderia sua vida. E Klaus então percebe instantaneamente que aquilo não era ácido ou algo assim. Na verdade, aquilo era uma armadilha mágica feita de lava, e por este motivo queimaria completamente quem entrasse em contato. Nesse ponto, Klaus começa a dizer que, bem, ele já tinha falado. Ele disse desde o início que não era pro Asta baixar sua guarda, e ele fez isso mesmo assim. Então Klaus diz pra ele prestar mais atenção, porque se ele tivesse sido golpeado diretamente por aquilo, não teria mais volta. E o Asta então começa a ficar um pouco envergonhado, dizendo que sabia, mas já não tinha mais volta mesmo. Neste ponto, como toda a lava tava cobrindo aquele lugar, o Yami pergunta por que eles não podiam simplesmente ir lá abrindo seus caminhos. Só que enquanto isso, o Yuno também já estava fazendo alguma coisa. Víamos ele usando a magia de criação de vento. Nesse instante ele já havia convocado o arco de vento celestial. E então vemos o garoto da magia do vento começando a voar, enquanto o Asta olhava pra ele completamente impressionado com o que o seu rival estava fazendo. O Yuno ia passar por cima de tudo aquilo numa boa, desviando de tudo. Ele não teria tanto problema quanto os outros. E enquanto isso, o Asta começa a gritar que isso não era nem um pouquinho justo. Se ele saísse voando sozinho, era como se estivesse trapaceando. E depois o Yuno começa a sorrir muito enquanto dizia: vamos ver quem vai chegar primeiro à parte mais profunda dessa masmorra. Corremos pra descobrir isto, Asta. Neste ponto, ambos começam a sorrir muito, estavam completamente empolgados com este combate, com essa batalha, com este desafio. E então o Yuno continua falando: nós somos rivais, não somos? E o Yuno então sai voando, e o Asta já responde isso saindo correndo o mais rápido possível enquanto o Nero voa ao seu lado. O Klaus estava lá no fundo, completamente assustado com a velocidade do garoto da anti-magia, enquanto isso o Asta estava gritando: bem, eu não posso perder, eu não vou perder de jeito nenhum. E então aquele que era o superior do Yuno no Alvorecer começa a gritar: espera um pouco, Asta, Yuno, espera por mim. Neste momento, outra pessoa que fica completamente empolgado também era o Capitão Yami. Ele diz que tudo aquilo era interessante, e o Klaus então chama por ele dizendo: eles são egoístas, Capitão Yami. Com o seu cargo de capitão, você pode pedir pra que eles parem. Só que o capitão não tava muito afim não, na verdade ele tava gostando dessa ideia. Nesse ponto ele também sai correndo, deixando o Klaus pra trás e diz: ei, vocês dois não vão escapar com todas as diversões e pegar tudo pra vocês não. Esperem que eu também tô indo. Ele salta o mais rápido possível e vai quase voando em direção aos dois. Enquanto isso, o Klaus continua totalmente indignado, gritando: o que vocês estão fazendo? Ele observa aqueles três pulando pra baixo da dungeon, sem prestar atenção em nada, sem ligar pra absolutamente nada, e só fica olhando ali de longe. Ele então começa um pouco assustado a dizer que realmente não existia nenhuma pessoa normal entre aqueles caras. E depois disso ele começa a gritar: ei, não me deixem pra trás. Enquanto isso, do lado de fora daquela dungeon, a gente vê que a Mimosa continua ali utilizando a sua magia. Com a magia de planta, ela tinha todo um mapa daquele lugar. Ela tinha literalmente uma planta em 3D. E assim conseguia saber exatamente o que estava se passando por ali. Enquanto ela estava ali mexendo com a sua magia, o Magna acha um pouco estranho e pergunta o que ela estava fazendo. E a Mimosa então apresenta sua magia chamada de Guia de Flores Mágica. Com ela era capaz de detectar a mana de todo mundo e dizer onde eles estavam. E isso com certeza era muito útil, e o Magna concordava. Mimosa então diz que foi bem rápido, afinal eles já estavam se aproximando do nível mais baixo.
baixo. E o Magna então fica completamente empolgado, dizendo: sem dúvidas, eu não esperava menos do meu capitão Yami. Enquanto isso, ambos torciam para os dois seguirem depressa e voltarem o mais rápido possível. Acontece que neste mesmo momento, Mimosa começa a tremer. Ela estava sentindo algo que jamais tinha sentido antes e ela não sabia exatamente o que era aquilo. Víamos uma enorme pressão e olhos se formando atrás de Mimosa. A garota então fica imediatamente completamente assustada. A única reação que Mimosa teve neste ponto foi gritar de susto. Enquanto isso, Magna já fica preocupado, perguntando o que aconteceu. Mimosa então, ainda tremendo e falando com a voz um pouco trêmula, começa a dizer que ela estava sentindo uma aura completamente malvada. Aquilo era completamente estranho, porque não era uma magia, era algo ainda mais perigoso. Mimosa então começa a dizer que Asta e os outros estavam em perigo, e eles então deveriam sair dali o mais rápido possível, eles tinham que fazer algo. Tudo isso deixa Magna completamente assustado também, juntamente a Mimosa, pois só os dois sabiam o que fazer a partir de agora. Enquanto isso, ali dentro daquela dungeon, o Yuno e o Asta continuam avançando, e eles continuam lidando com todas as magias que aparecem por ali. Eram pedras gigantes, lavas, pedras embanhadas com lavas, e tudo isso estava sendo cortado pelos dois. Eles estavam avançando o mais rápido que dava, e passando por todas as armadilhas e paredes que tinham no caminho. Eles quebravam tudo para poder seguir o mais rápido possível. Enquanto isso, um pouco atrás deles, o Capitão Yami também já estava se aproximando. E o Asta então gritava para que todo mundo se aproximasse dele, porque ele era capaz de bloquear qualquer tipo de armadilha que resolvesse aparecer pela frente. Só que o Yuno dizia: ô Asta, fica quieto, você tá atrapalhando, sai do meu caminho. Vemos então que os dois rivais estavam avançando e se divertindo muito. Eles estavam felizes naquele momento, trabalhando juntos, vivendo juntos ali. E enquanto isso, vendo aquilo, o Yami começava a se lembrar dos seus dias com Kurna. O modo como, entre as missões que eles faziam juntos, bem, o deixava completamente animado e feliz. Aqueles eram dias importantes pra ele, como esse estava se tornando um também. Neste ponto, enquanto continuava avançando, em seu pensamento ele dizia: espere um pouco mais, Kurna, porque eu prometo que eu vou trazer tudo de volta ao normal. Nesse momento, então, continuando avançando, já lá embaixo, Asta começa a dizer que estava vindo uma porta à frente. Possivelmente aquela já era a última sala, era o seu destino final, e ele e o Yuno correm imediatamente para aquele local. Acontece que antes deles conseguirem chegar ali, tudo explode. Sim, uma grande explosão mágica acontece. E a gente então vê vários destroços e pedras voando para todos os lados. Eles estavam quase se aproximando e aparentemente estavam sozinhos, então como aquilo explodiu? Asta, Yuno, Yami e Klaus, todos eles ficam completamente chocados com aquilo que estava diante dos seus olhos. Eles não estavam entendendo direito de onde veio aquela explosão na porta, mas a fumaça então pouco a pouco começava a se abaixar. Neste momento ouvimos uma voz lá do fundo dizendo: isso é patético. Eu suponho que este realmente seja o limite de algo criado por humanos. Neste momento então vimos Kurna, só que ela estava completamente diferente de quando estava ao lado do Yami. Sua expressão havia mudado totalmente, e enquanto caminhava em direção aos heróis percebíamos que ela ainda estava com aquele colar. Neste ponto a garota começa a sorrir muito enquanto diz: olha só o que temos aqui, parece que temos alguns convidados. Ela, carregando seu cajado mágico, estava prestes a enfrentá-los ali e agora. Asta e Yuno imediatamente já ficam bem chocados, eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo ali, e o garoto da antimagia se perguntava quem era aquela moça que estava à sua frente. Neste ponto, o Yami começa a gritar já desesperado. Ele com certeza já não estava entendendo nada que estava acontecendo ali e começava a chamar pelo nome de Kurna. Ele então começava a gritar "Hey", chamando por ela e depois questionando o que ela pensava que estava fazendo ali. Yami então começava a dizer que ele e todos os outros companheiros dela estavam completamente preocupados com o que aconteceu. E então ele continuava chamando sem receber de volta nenhuma atenção. Neste momento, o Yuno e o Asta já começam a olhar para trás imediatamente em direção ao Capitão Yami, se perguntando o que estava acontecendo. Asta então já fica um pouco confuso, se perguntando: então quer dizer que é ela, a Kurna, que o Capitão estava sempre falando? E depois ele segue dizendo: falando nisso eu acho, só que neste momento ele é completamente interrompido, pois vemos uma grande tábua caindo ao chão com algumas palavras mágicas escritas ali. Klaus então já fica um pouco mais sério, talvez chocado, e aí a gente vê que aquela tábua estava se partindo. Klaus então começava a gritar: não, 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 não pode ser, a tábua. E então neste ponto, ele começa a gritar para todos: vocês, rápido, temos que sair daqui. Klaus começa a dizer que não podiam esperar, tinha que ser agora mesmo. Ele então começa a dizer que aquela tábua era o que mantinha toda a mana daquele lugar, e agora ela estava quebrada, então eles tinham que sair dali imediatamente, porque se eles ficarem por mais algum minuto, esse lugar todo iria entrar em colapso. E a gente vê a expressão de chocado no rosto de todos os heróis, enquanto Kurna parecia estar se divertindo ali. Nesse momento vemos que todas as pilastras, todo aquele lugar estava indo ao chão, tudo estava se quebrando e a dungeon estava deixando de existir como era antes. Klaus é o primeiro a sair correndo dali, e todos os outros membros do reino de Clover também precisavam se mover o mais rápido possível. Asta e Yuno também tentam se movimentar, mas Klaus então percebe que agora já era tarde demais. E enquanto isso, Yami continuava prestando atenção em Kurna. Ele começava a chamar por ela e perguntava o que ela estava fazendo. Ele queria entender qual seria o propósito da garota com tudo isso, continuando com aquilo. Kurna então começa a sorrir bastante, olhando pra Yami, começa a dizer: propósito? Eu acho que é óbvio, não é? Enquanto deixava o Capitão dos Touros completamente chocado, ela continua dizendo: o meu propósito é terminar com todos os propósitos. Em outras palavras, eu quero acabar com o fim da vida. Neste momento a gente vê um grande exército surgindo em volta de Kurna. Várias pessoas apareceram do absoluto nada e estavam em volta dela, que estava sorrindo muito com um sorriso maligno. Ela então começava a dizer que aquela era sua vingança contra o reino de Clover.
Clover. Neste ponto, ela continua sorrindo, gargalhando em meio a todo aquele combate. E então ela começa a dizer: agora que eu acho que vocês já estão todos aqui, que tal começarmos a jogar um pouco? A grande batalha entre Kurna, a amiga de Amy, contra todos os heróis estava começando agora, mas como sabemos, ela havia mudado com aquele colar, o que isso realmente significa. E vamos aguardar o próximo episódio pra ver como tudo isso vai acontecer no nosso próximo capítulo da série aqui no canal. Eu conto muito com o like e com o apoio de todos vocês, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá lá, um grande abraço e tchau!